Então, pessoal, continuando a aula, né? Então, em relação aos princípios do Pilates, o primeiro princípio é a respiração. A respiração é o primeiro ato de vida e o último. E aí nós temos um grande problema. Nós não sabemos respirar. Nós respiramos, porém nós não sabemos respirar. Então vocês vão perceber que na avaliação, muitos pacientes respiram de padrões totalmente distintos. Uns vão respirar mais com a região apical, região do tórax, outros mais com a região da barriga, que é aquela respiração diafragmática, e outros vão respirar mais misto, respiram um pouco dos dois. E aí muitas pessoas acabam respirando de formas diferentes. Porém, nós não sabemos respirar. Nós temos músculos que são específicos para isso e nós acabamos não ativando eles. Mas isso é mais perceptível, por exemplo, nas pessoas do sexo feminino. As mulheres eles acabam aprendendo um hábito de respirar mais de forma apical, fica mais bonito esse tipo de respiração. Então, quem controla essa respiração é o sistema nervoso autônomo. Você está nesse momento aí assistindo a aula, mas você não está preocupado em respirar. A respiração ela é feita a nível do sistema nervoso autônomo. Você conversa, você corre, você anda, você dorme, mas você pode estar preocupado com qualquer coisa, menos preocupado em respirar. Então a respiração é algo feito de forma automática. Mesmo assim, nós podemos controlar em algum momento esse padrão respiratório. E o Pilates utiliza alguns tipos de respirações específicas. Ele vai de acordo com aquele pensamento. O que você não usa, é óbvio que vai atrofiar. Então utiliza muito a questão da respiração. Respiração sempre profunda. Puxa o ar, solta o ar de forma bem profunda, aprofundada. Tá bom? Imagine nesse momento a qualidade do ar que você respira profundamente. Você está respirando profundo ou superficial? A ideia é que você controle a respiração. Então, você inspira o ar pelo nariz e expira pela boca. Então, puxa o ar pelo nariz e solta o ar lentamente pela boca. Imagine sempre que nesse momento você está soprando em um catavento. Então, você vai puxar o ar, o catavento está aqui na sua frente, puxa o ar, solta o ar. Imagine esse catavento rodando o tempo todo de forma bem fluida, atribuindo a velocidade bem linear. É mais ou menos assim que você deve respirar. Então, todos os exercícios, eles são executados no ritmo da respiração. Quando você inala, o tórax ele expande. Então, treine em casa, por exemplo, expanda somente o pulmão esquerdo e solte o ar pelo pulmão esquerdo. Então, de maneira proprioceptiva, coloque a mão na região do tórax esquerdo, puxe o ar, tentando crescer apenas o lado esquerdo do pulmão. E aí solta o ar, fazendo com que esse pulmão, apenas o pulmão esquerdo, ele seja comprimido, fazendo a expulsão do ar, tá bom? Então, a respiração é importante. E ela é responsável por mover o seu corpo a todo momento, até mesmo quando você dorme. Então, quando você está dormindo, por exemplo, todo o corpo ele vai se mover devido à respiração. Existe também toda uma mecânica facial que vai proporcionar esse movimento. E aí, se você não respira direito, você vai gerar micromovimentos nessa região. Essa musculatura ele começa a se mover de uma amplitude menor, e essa amplitude menor vai causar um micromovimento gerando aderências. E aí nós temos, por exemplo, várias pessoas com problemas de constipação só pelo fato de não saber respirar melhor pela região do diafragma, tá bom? Quando você exala, quando você solta o ar pelo nariz, você vai contrair os músculos do powerhouse. Então você puxa o ar pelo nariz, quando você soltar o ar, você vai simplesmente contrair os músculos do powerhouse, que são os músculos da casa de força. E quem são esses músculos? Fazendo uma comparação, é como se fosse realmente uma casa. Então nós temos a frente da casa, que seria o reto abdominal, a parede lateral da casa, né? Seria os músculos do transverso do abdômen e os oblíquos.
Os músculos paravertebrais e os multifídios seriam a parte posterior da casa. O diafragma, é óbvio, seria o teto da casa. E os músculos do assoalho pélvico seria o piso da casa, seria o assoalho da casa. Então esses músculos são os músculos que você deve ativar no momento que você estiver fazendo o movimento na expulsão do ar, na expiração. Inspirar nas pausas, sempre provocando o crescimento. Então puxei o ar, soltei o ar, realizei o movimento, meu movimento não foi completo, eu paro o movimento. Inspiro o ar novamente. Quando soltar o ar, eu termino de fazer o meu movimento. Então eu respiro sempre com o movimento na fase mais difícil. Quando eu estiver executando o movimento, eu vou soltando o ar. Tá bom? Então sempre que for difícil, gente, o melhor é respirar. Evitem a manobra de valsalva, ou seja, de maneira alguma, de forma alguma, segurem o ar. Mantenham o ar aprisionado. Sempre deixem esse ar solto, tá bom? A respiração, segundo Joseph Pilas, ele é o combustível dessa casa de força, desse powerhouse. O oxigênio, gente, ele é feito para a produção de calor. 80% dessa energia que nós produzimos, ela serve apenas para produzir calor corporal. Então, em outras palavras, essa energia, a maior parte dela produzida, ela serve para produzir energia no powerhouse. O Joseph Pilas, ele chamava isso de contrologia. Tá bom? Deve sempre ensinar e educar a mente a fazer esse padrão de movimento. Isso é um tipo, gente, de meditação. Tá bom? Em relação ao controle, uma atividade descontrolada, ela produz um regime de exercícios fortes e contraprodutivos. A falta de controle, ela vai promover lesões. Se você não controla seu corpo, você vai se lesionar. 100% das lesões, elas acontecem por falta de controle, tá bom? Então, controlar o corpo faz total diferença nas questões socioeconômicas. Nós adoramos pessoas que têm ótimo controle corporal, como, por exemplo, jogador de futebol. Nós valorizamos demais quem tem esse controle corporal. Eu sempre dou esse exemplo. Se na faculdade, no mesmo dia, fosse um jogador famoso, um Neymar, se fosse um Cristiano Ronaldo da vida fazer uma palestra, e fosse um colega fisioterapeuta bem renomado, eu tenho certeza que quem teria mais autógrafos, quem ia dar mais autógrafos nesse momento seria o Cristiano Ronaldo, tá certo? Porque nós adoramos pessoas que têm ótimo controle corporal. Em relação à postura, a boa postura ela pode ser adquirida quando todo o mecanismo do corpo está sob controle. Então, primeiramente, um bom controle, depois nós adquirimos a postura. Quando se mostra algo novo, primeira coisa que nós vamos achar é que aquilo é impossível. Então, isso é bem comum nas aulas da fisioterapia aquática. Quando a gente demonstra uma técnica e vocês observam a técnica, muitas pessoas começam a dizer o quê? Que não vai conseguir fazer, que aquilo é impossível de ser realizado. Tá bom? Porém, o impossível vai se transformando em possível, depois vai se transformando em fácil e por último em elegante. Ou seja, na fisioterapia, sempre executem os movimentos com elegância. Tá certo? A concentração, você tem que dar atenção às especificidades, gente. Direcione o movimento para um objetivo. Não faça um movimento, não direcione o movimento para o paciente sem foco. Não deixe o paciente desconcentrado. Faça o paciente concentrar na sua atividade, naquela atividade que você quer focar. Tá bom? Isso faz com que nós acabamos criando o que nós chamamos de força mental, coisa que o brasileiro ele não tem. Nós não temos força mental, tá bom? Isso que acontece no velho famoso 7-1. Quando a Alemanha conseguiu distanciar em número de gols com o Brasil, o time morreu. O time ficou sem total atividade em campo, tá bom? Maracanãzinho, Brasil e Argentina. Brasil ganhou o primeiro set. Dá intervalo, o segundo set. Time da Argentina se reúne, volta às quadras. A Argentina faz 1-1, 2-1, 3-1. Tá certo? Quando faz 2-1, o Brasil já morreu.
nós não temos força mental, tá certo? Então, quanto mais força mental você tem, melhor suporta relacionamentos e, consequente, mais sucesso a nível laboral. Executivos de grandes companhias, eles são avaliados pela capacidade de aguentar o estresse. Não sempre, então, ou seja, não necessariamente o melhor currículo é aquele que entra na entrevista de emprego, mas sim naquela pessoa que demonstra ter mais capacidade de aguentar estresse, tá certo? Relacionamentos, por exemplo, eles só têm sucesso quando você demonstra ter essa ótima capacidade. Infelizmente, no Brasil, ninguém pode ser bem-sucedido. As pessoas bem-sucedidas, eles têm que aguentar muita pressão. Quando você encontra alguém bem-sucedido aqui no Brasil, o que é que se diz? Que não pode. Ou é um ladrão, ou é um político, ou está fazendo alguma coisa de errado. Nós não valorizamos as pessoas bem-sucedidas aqui. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é totalmente o contrário. Eles adoram pessoas bem-sucedidas, tá bom? Não é à toa que o presidente lá é o Donald Trump, tá bom? O Pilates, ele vai em cima disso, gente. Ele vai trabalhar a concentração e a força mental. Ele aumenta a concentração e a força mental. Em relação à concentração, nós achamos que conhecemos o corpo, tá bom? Nós conhecemos o corpo e nós acabamos falhando muito. Então, se você for fazer uma olhada bem básica de pessoas que fazem caminhada, corrida numa praça, vocês vão ver o quanto que as pessoas não estão incluídas naquele ambiente. Eles estão ou de fone de ouvido, ou você encontra muito isso aí, por exemplo, nas academias. As pessoas estão nas esteiras postando fotos, né, e publicando no Instagram. Acabam perdendo a concentração. Então coloquem atenção nas especificidades, gente. Sintam cada músculo. Isso faz a diferença. A nossa mente, ele é o órgão orientador. Ela é responsável por esculpir o corpo. Tá bom? Então pense em cada passo que você faz e começará a dar conta desse interrelacionamento da mente com o movimento do seu corpo. Isso é extremamente importante. Então, quando o corpo e a mente funcionarem em equipe, você alcançará um programa de exercício ideal. E aí você vai alcançar uma nova etapa, que é a questão da precisão. A precisão que diferencia o Pilates dos outros sistemas de treinamento. Gente, não pode errar. Não pode errar. Menos é mais. Prefiro fazer um movimento correto do que 3, 4, 5, 10 movimentos incorretos. Tá bom? Cada vez que você faz exercícios, concentre-se nos movimentos corretos. Caso contrário, não vai servir para nada. O que acontece hoje? Muitas pessoas atendem seus pacientes e os pacientes acabam não evoluindo porque o seu tratamento ele não é preciso. Muitas vezes você acaba colocando aquela mesma técnica, mas a sua técnica não teve precisão. O paciente ele fez a técnica e aí ele não evoluiu de maneira alguma. Conhecer cada movimento, realizar em seu corpo para depois realizar em você. Foi o que eu disse lá no começo da aula. Tá certo, galera? Então, ênfase no trabalho. Qualidade e precisão ao invés de velocidade e quantidade. Realizar bem feito o movimento. Quanto mais preciso, mais benefícios. Tá bom? Em relação ao fluxo ou fluidez, foi o último quesito colocado. Na verdade, quem colocou essa definição não foi o Joseph, foram os bailarinos. Depois da morte, eles acabaram deixando o Pilates um pouco mais fluido. Tá bom? O Pilates aplicado pelo Joseph ele era muito grosseiro. Então, se vocês colocarem vídeos no YouTube, vocês vão ver que os movimentos do Joseph com seus pacientes eram movimentos muito durões, muito rígidos. Ele era bastante grosseirão, tanto em relação aos movimentos quanto ao tratamento. Se você achasse ruim, rua, tá certo? Então, ele era alemão. Então, alemãozão nato, aquele cara brutão mesmo. Então, em relação ao tratamento e a conversações, ele era uma pessoa de poucas palavras, tá bom? Então os bailarinos eles começaram a aplicar essa dança da fluidez, né, que eles acabaram chamando de fluxo, porque eles atribuíam esse fluxo a esse estado mental, onde você estava totalmente imerso, concentrado no que você estava fazendo, tá bom? E eles acabam atribuindo isso quando você estiver assim, a um estado meditativo.
O Pilates na água, como falei no início, ele sofreu bastante preconceito inicialmente. Até hoje, algumas pessoas que desconhecem o método acham impossível realizar o Pilates na água, tá bom? Porém, mesmo assim, mesmo com todas as resistências, hoje em dia o Pilates na água ele está ganhando espaço. Eu vou mandar para vocês vídeos para vocês observarem bem como é a técnica, assim como algumas atividades, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo da semana. Espero que vocês estudem bastante. Qualquer dúvida pode falar comigo no Instagram, no WhatsApp ou por e-mail. Tá certo, galera? Então, vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana para vocês e até mais. Tchau, tchau.